Hoje eu vou mostrar como que você pode fazer um ajuste no SEER da pistolas modelo 1911 e 2011 e similares. Ok? Então o SEER, o ajuste dele é muito importante, tendo em vista que se ele está mal ajustado, o SEER pode cair, tá, durante os disparos, ou ele pode ficar muito pesado, vai deixar o gatilho muito duro. Então para isso a gente vai fazer aqui um ajuste em que vai proporcionar que o SEER não fique caindo todo momento e também que não fique tão pesado. Vocês vão entender a lógica por trás disso. Antes, nós vamos medir o peso do gatilho dessa pistola para que a gente tenha uma comparação. Então é uma pistola que já está aliviada, certo? Porém, como o gatilho dela não estava seguro, né, ele estava desarmando e parando ali naquele segundo estágio, eu acabei aumentando o peso das molas, tá, da mola tríplice, para tentar sanar esse problema. Hoje o peso do gatilho dessa arma está na faixa de 970 gramas, tá? Nessa faixa aí de 900, 878, mas o fato é que ela está abaixo de 1 kg, ok? (940), tá? Essa é a média do peso dessa arma. Vamos desmontar ela e vamos ver o que a gente pode fazer para corrigir esse problema que está acontecendo. Então o problema basicamente é o que? Durante os disparos, o cão algumas vezes, né, 80% das vezes fica assim, certo? 90% das vezes, e aí ele arma normalmente e executa o próximo disparo, porém algumas vezes o SEER não está conseguindo segurar o cão, o martelo, e aí ele está parando aqui nesse estágio. Esse estágio ele não é o estágio armado, mas também não é o estágio que ele percute o percussor, ele fica um estágio intermediário, tá? Ele não faz com que a arma dispare, mas também não te deixa dar o próximo tiro, ele fica nesse estágio aqui. Isso aumenta ainda quando a arma está bem lubrificada. Se eu jogar um óleo, essa falha vai acontecer com maior frequência até que esse óleo seque ou saia. Ou seja, o que me diz que ainda quando você diminui o atrito ali entre o cão e o SEER, ele está deixando escapar mais ainda. O que não deveria acontecer, tá? Então, para a gente solucionar isso, eu vou desmontar aqui essa pistola. Vamos utilizar aqui uma lima, tá? Para fazer um trabalho no SEER. Também essa capinha no martelo são os equipamentos que a gente vai utilizar aí para desmontar a pistola. Então, todas essas armas de competição, elas trabalham muito no limite, tá? E por vezes o ajuste que você faz pode ficar muito no limite e acabar deixando com que essas falhas aconteçam. Para a gente isso não é ideal. É melhor que você tenha uma arma com gatilho um pouco mais pesado, 100, 200 gramas mais pesado, mas que vai te proporcionar uma segurança, uma estabilidade, do que você ter uma arma com gatilho muito aliviado que vai dar problema. E aí isso pode comprometer o seu resultado ali na competição. E a gente nem se fale para a defesa, né? Que aí sim você precisa ter uma arma muito mais segura. Então, essa arma mesmo, ela estava com um peso de gatilho muito bom ali, né? Nessa faixa de 900 e pouco. Eu acabei diminuindo um pouco, né? Fiz um trabalho para tentar diminuir um pouco o peso do gatilho, mas acabou que isso tirou um pouco da confiabilidade dele, né? Começou a apresentar esse problema que eu falei para vocês. Então, vamos tirar aqui a casa da mola, né? Eu tenho aqui o pino que segura a casa da mola. Vou tirar aqui a trava
polegar. Tirar o outro lado dela, o lado esquerdo. O beaver. Vou tirar também, essa arma tá bem suja, faz bastante tempo que ela não recebe uma limpeza completa, tá? E aí já desmontei ela completamente. E vamos ver aqui o sear, tá? A nossa pecinha aqui tá dando esse problema. E aí eu vou explicar para vocês o que a gente vai fazer. Bastante óleo aqui, eu joguei óleo justamente para aumentar o problema e a gente poder testar, né? Eu estava no stand para poder testar como que a arma estava se comportando. E realmente eu verifiquei que quando ela está com óleo, muito óleo, a cada 50 tiros, uns 3 ou 4 vão desarmar o cão. E isso é bem ruim. Então vamos lá, o que nós vamos ter que fazer para solucionar esse problema? Esse cara aqui, o nosso sear, ele, do jeito que ele está arredondado, ok? Quanto mais arredondado ele ficar, ele faz essa posição aqui com o cão, certo? Quanto mais arredondado ele fica, menos força é necessária para que ele desarme. Quanto mais com a quina, né? Quanto mais quinado ele fica, nesse sentido aqui, ó, que ele encaixa no cão, maior vai ser a força necessária para desarmar ele. Como vocês podem ver, esse é um cão de competição, então o dente dele é muito curto, certo? Justamente para que facilite na hora do desarme. Um cão mais original, um cão que não é feito para competição, vai ter esse dente muito maior. Então, além de precisar de mais força para desarmar ele, vai ter um curso maior, tá? Esse modelo aqui não. É um modelo que ele vai precisar de pouco peso e um curso muito pequeno. Porém, como ele está muito boleado e o dente aqui também é muito curto, ele não está tendo a força necessária, o atrito necessário para agarrar o cão em todas as situações. Para isso, nós vamos fazer o seguinte trabalho. Esse cão, eu vou fazer uma quina nele, então eu havia arredondado ele anteriormente para deixar ele mais leve, só que pelo que a gente está percebendo passou do ponto. Então eu vou fazer uma quina nessa parte superior dele, tá? Nessa área aqui, para que ele possa encaixar melhor nessa posição e assim ter mais atrito para fazer o desarme do armamento, ok? Então vamos lá. Para isso, nós vamos utilizar a nossa lima. Então, primeira coisa que você tem que fazer é verificar o ângulo certo para fazer o trabalho. É um trabalho muito delicado, então eu estou acostumado a fazer esse tipo de operação aqui, né? Porque eu faço isso em praticamente todas as minhas armas, mas realmente é algo que exige um certo cuidado para que você não estrague a peça, tá? O ideal é trabalhar aos poucos e ir testando. Evita fazer muita coisa de uma vez, que aí você pode acabar danificando ali a peça. Existe uma ferramenta certa para que você faça esse trabalho, tá? Ela já posiciona o sear no ângulo correto e aí você só vai passando a lima ali com o auxílio de um rolamento. Mas eu não tenho essa ferramenta, então a gente vai ter que fazer de forma manual. Eu peguei um alicate aqui, botei fita isolante para fixar o sear e aí eu não tenho que ficar apertando. Agora a gente só vai identificar aqui a posição em que vai ter que ser trabalhado e fazer o desgaste, tá? Então, como eu falei, o sear vai encaixar nessa posição aqui. E aí eu preciso criar uma quina nessa parte de cima dele.
observar aqui como é que tá. É uma peça dura, né? Então, para que a gente alcance ali algum nível de desgaste, tem que ser repetido várias vezes. Vou passar por uma lima mais robusta, tá? A outra lima que eu estava utilizando estava muito... Essa aqui, como ela já é mais grossa, tá conseguindo tirar bem mais material do que a outra. Fazer o serviço aos poucos, né? E observando aqui como é que tá. Eu acho que o ângulo que a gente está atacando a peça tá muito bom. Vamos continuar aqui. Bom, a peça tá bem dura, tá? Eu vou partir para uma outra abordagem, porque eu acho que assim a gente vai ter maior sucesso. O que que eu vou fazer? Eu vou ligar a nosso Dremel aqui, e aí eu vou partir para uma técnica de deixar a pedra aqui girando, tá? E aí com o ser parado eu vou fazendo o desgaste dele. Na verdade eu vou começar com a lixa. Então, que a lixa ela desgasta menos do que a pedra. E a gente consegue fazer um trabalho mais delicado. Vamos colocar aqui, certo? E naquele mesmo ângulo, com bastante cuidado, eu vou passando aqui o meu C na lixa. Vamos lá. Com bastante cuidado, tá? Para que a gente não desgaste demais e acabe danificando a peça. Vou fazer pela parte de baixo agora também. Pronto, então agora a peça ela tá mais angulada, certo? Eu deixei ela com uma ponta, né? Fiz aqui a maior parte do desgaste em cima. Vai ser bem difícil de vocês verem, tá? Fiz a maior parte do desgaste aqui em cima e depois aqui embaixo. Bom, então, aquele trabalho que a gente fez, né? E a gente acrescentou aqui um ângulo, tá? Nessa peça. Ela estava bem boleada, agora vocês podem ver que ela está mais pontiaguda. E isso é o que vai fazer dar mais aderência lá no meu cão, beleza? Agora a gente vai fazer o trabalho de polir, tá? Só para tirar qualquer rebarba, montar e medir o peso do gatilho. Bom, então a pistola está montada, certo? Vamos medir agora
o peso que ficou o gatilho, para que a gente veja como que aquela mudança interferiu na pegada do sear com o cão, né? Então, sem mexer em nada diferente do sear, todas as molas iguais, todos os ajustes de mola igual, 1,4 kg foi o nosso gatilho. Então ele estava rodando ali na faixa dos 950, subiu praticamente aí meio quilo, indo para 1,4 kg. Agora o gatilho ficou pesado, certo? Então tá mais pesado do que normalmente eu uso, mas para que a gente possa perceber essa diferença, esse simples ajuste que faz com que o gatilho possa ficar muito leve, tá? A ponto até mesmo dele desarmar, ou que ele fique mais pesado a ponto dele ficar bem seguro, que é o que está agora. O que vai determinar é aquele ângulo. Quanto mais angulado ele tiver, maior ele vai ter aderência com o cão, tá? E aí existe uma série de outros ajustes que você pode estar realizando para diminuir o peso. Por exemplo, a força nas 3 molas, né? Na mola tríplice. A mola da esquerda é a mola responsável por fazer o ajuste da força que o sear faz. Se você tira, ela vai diminuir o peso do gatilho, mas também pode gerar com que dê o desarme, tá? A mola real, certo? Trabalho de polimento. Então existe uma série de fatores. Por enquanto eu vou deixar essa arma assim, com esse gatilho mais pesado, porém seguro. E ao longo do uso a gente vai ajustando, vai melhorando aos poucos aquele angulação, até que eu ache um ponto ideal que dê para mesclar o alívio, né, com a regularidade na segurança. Beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, compartilhar e até a próxima. Valeu!